Olá, olá você, seja muito bem-vindo ao meu canal, eu sou o professor Cristiano Martins e na aula de hoje nós vamos aprender sobre o dolo, a definição de crime doloso, ou segundo alguns autores preferem chamar de tipo doloso. Bora lá? Bom, mas antes de começar aqui a aula, eu vou pedir para você assinar aqui o canal, clicando em assinar canal, em se inscrever no canal e ativando o sininho para você receber todas as notificações das aulas que eu posto toda semana aqui no meu canal. Para você também entrar nas minhas mídias sociais, tem aqui o endereço no rodapé do meu Instagram, do meu Facebook e também do meu canal no Telegram. Se você não conhece o Telegram, é um aplicativo como o WhatsApp e lá eu posto muito mais conteúdo de direito para você se preparar para suas provas, para os seus concursos públicos, para o exame da OAB. Eu publico lá muito conteúdo que eu não publico aqui no YouTube. Então é só você clicar aqui, é só você entrar nesse link que está aqui embaixo do Telegram, que o meu grupo Happy Aula você vai fazer parte. Beleza? E já joga o seu like aí no vídeo, que isso ajuda a crescer o canal para eu gravar mais aulas para você. Vamos lá então, crime doloso. Vamos começar com o conceito de dolo, com uma definição do que é o dolo. O dolo o que é? Dolo é a consciência e vontade de realizar o quê? Os elementos descritos no tipo penal. Lembra o que é tipo penal? Tipo penal é a norma penal incriminadora. É quando você vai ler o artigo e esse artigo de direito penal, ele está descrevendo a conduta que o direito penal proíbe. Lembrando que podem ser crimes ou podem ser contravenções penais. São as duas modalidades de infração penal que você encontra lá no direito penal. Ah, outra coisa para lembrar, esse documento que eu produzo aqui durante a aula, você pode baixar. Vai ter um link aqui embaixo na descrição do vídeo que, se você clicar, esse documento irá para o seu e-mail para você se preparar para a sua prova. Beleza? Vamos lá, então dolo é a consciência e a vontade de realizar os elementos descritos no tipo penal. A vontade de realizar os elementos objetivos, né? Os elementos objetivos do tipo. Quais são esses elementos objetivos? Elementos descritivos e normativos. Se você não estudou ainda sobre isso, é só voltar aqui a algumas aulas no meu canal que tem a aula sobre tipicidade, que é bem importante de você ter essa aula sobre tipicidade. Elementos descritivos ou normativos. Onde você encontra a definição de dolo no Código Penal? No Código Penal encontra-se a definição de dolo no artigo 18, inciso 1. Vamos lá ver aqui esse artigo 18, inciso 1. Tá aqui, ele já deixei separado. Vamos colacionar aqui no meu material. Vou só tirar aqui a redação que foi dada por essa reforma de 84 para não poluir, tá, o material. Disse o crime, olha o nosso artigo 18. Disse o crime doloso quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo. Quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo. Esse é o conceito de dolo dentro do Código Penal brasileiro. Já vamos deixar aqui as duas modalidades de dolo que estão referenciadas no artigo 18, inciso 1. Quando o Código Penal fala quis o resultado, isso é igual ao chamado dolo direto. Quando ele fala assumiu o risco de produzir o resultado, o Código Penal fala em dolo eventual. Então essas são as duas espécies de dolo que o Código Penal fez a previsão. Conforme eu estava falando para vocês, o tipo penal, que é a norma penal incriminadora, que é o artigo que descreve a conduta que em direito penal é proibida de você praticar, matar alguém, por exemplo, que é o artigo 121 do Código Penal. Ele é um tipo penal, ele é uma norma penal incriminadora, uma norma penal que cria um crime. E pode ser uma norma penal que cria uma contravenção penal, lá nas leis de contravenções penais. Esse tipo penal, ele é subdividido em tipo objetivo, em tipicidade objetiva, e é dividido em tipicidade subjetiva.
Então vamos lá. Por que isso é importante? Porque olha aqui o conceito que nós estamos trabalhando de dolo. É a vontade e a consciência de realizar os elementos descritos no tipo penal. A vontade de realizar os elementos objetivos do tipo. Então, devemos saber o que é esse tipo objetivo. Vou criar aqui uma tabelinha para ficar mais fácil para você entender. Olha lá. Então, nós temos aqui o tipo penal. Aí, nós temos o tipo objetivo e o tipo subjetivo. No tipo objetivo, quais são? Deixa eu mesclar aqui para ficar fácil isso do seu entendimento. Aqui, ó. Aqui, tipo objetivo, então o tipo penal ele tem esses dois tipos, sendo que o tipo objetivo ele tem elementos objetivos descritivos. E ele tem elementos objetivos normativos. O tipo subjetivo, ele contém o dolo e contém elementos subjetivos especiais, ou também chamado de especial fim de agir. Tem outros autores que gostam de chamar de dolo especial. Outros chamam de finalidade específica, enfim. Dependendo do autor aí que você está estudando, cada um chama de uma forma. Vamos colocar aqui no meio. Beleza? Acho que deu para entender, né? Tipo penal, então nós temos o tipo penal, e aí no tipo penal, o tipo objetivo e o tipo subjetivo, e cada um com seus elementos. Os elementos descritivos e os elementos objetivos normativos são as palavrinhas que formam o crime ou a contravenção penal. Então, matar alguém. O matar é o verbo do tipo penal, é o núcleo, é o verbo da conduta, descritiva da conduta. E o alguém, o que é alguém? Alguém é um ser humano. Então, o alguém, ele é um elemento objetivo, é um elemento que descreve o crime. Subtrair coisa alheia, isso tudo são elementos do crime. E são elementos objetivos. Lembrando que quando você vai ler o tipo penal, você vai encontrar elementos objetivos, palavras objetivas que descrevem ou palavras que têm um cunho normativo. Por exemplo, funcionário público. Quando você lê lá no tipo penal, os caras, funcionário público, desviar, subtrair, manter. Funcionário público é um elemento normativo, porque depende de uma norma para você saber qual é o conceito de funcionário público. Tanto que no direito penal, qual é a norma que define funcionário público? É o artigo 327 do Código Penal. Então isso é um elemento normativo, que depende de norma. Agora, por exemplo, no homicídio, matar alguém. O alguém, eu preciso de uma norma para saber o que é um ser humano? Então não é elemento normativo, é um elemento objetivo e descritivo. Então isso é o tal do tipo objetivo, isso é a tipicidade objetiva. E no crime pode haver também a tipicidade subjetiva, E a tipicidade subjetiva se dá através do dolo, a descrição do dolo, e de elementos subjetivos especiais. Então, o tipo penal doloso, ele possui aspectos objetivos e aspectos subjetivos. Objetivo e subjetivo. Tá? Então vamos lá falar aí onde reside o dolo. O dolo reside na tipicidade subjetiva, que é a análise subjetiva, a análise do subjetivismo do autor, das intenções dele. E onde residem essas intenções? Lá dentro do subjetivismo. Veja só, não precisa decorar isso, é só você lembrar. Subjetivismo é o que está dentro da cabeça das pessoas. Existem algumas teorias que explicam o dolo. Teorias que explicam o dolo. Essas teorias são algumas, vamos falar sobre elas. A primeira teoria é a chamada teoria da vontade. Teoria da vontade. O que diz a teoria da vontade para explicar o que é o dolo? Essa teoria da vontade diz que dolo é a consciência e a vontade dirigida a um resultado.
A consciência, a vontade dirigida a um resultado. Então, para que uma conduta seja considerada dolosa, para que você fale, olha, esta conduta de João, ela foi dolosa. O agente, o João, tem que ter a vontade de praticar a conduta. E também tem que ter a consciência e a vontade de produzir o resultado. Então, vejamos. Se para eu dizer que João matou a vítima Maurício, eu tenho que, para essa teoria da vontade, eu tenho que dizer o seguinte, que o João, ele praticou uma conduta com consciência, ou seja, ele tinha consciência de que estava se mexendo, de que estava praticando esta conduta, de a vontade de praticar a conduta. Se João desferiu tiros em Maurício e Maurício morreu. Para eu dizer que João tem consciência, ele tem que ter consciência em desferir os tiros. Ele tem que ter a vontade de se enervar muscularmente sua mão, pegando uma arma de fogo e desferindo o tiro. Isso é a consciência, a vontade de praticar a conduta. E também ele tem que ter a consciência e a vontade de produzir o resultado morte da vítima Maurício. Isso é a teoria da vontade. Então, olha só, para que uma conduta seja considerada dolosa por essa teoria, o agente tem que possuir a consciência e a vontade de praticar a conduta, bem como a consciência e a vontade de produzir o resultado. Existe essa teoria, foi adotada pelo Brasil? O nosso Código Penal adota a teoria da vontade? Vamos ver lá o artigo 18. Disse o crime doloso, quando o agente quis o resultado. Então, pelo artigo 18, inciso 1, a teoria da vontade foi sim adotada. Com relação a qual tipo de dolo? Temos dois dolos, né? O dolo direto, que é quando quis o resultado. E o dolo eventual é quando assumiu o risco de produzir o resultado. O que diz a teoria da vontade mesmo? Dolo é a consciência e a vontade dirigida a um resultado. Portanto, o Código Penal adotou esta teoria no dolo direto, com relação à conceituação de dolo direto. Então essa é uma primeira teoria. Qual é a segunda teoria? A segunda teoria é a teoria do consentimento. Alguns autores chamam de teoria do assentimento, que dá na mesma. Para essa teoria, eles dizem que para que haja dolo, é necessário a consciência e a previsão do resultado. Mas não se exige a vontade dirigida à sua realização. Por quê? Porque é suficiente para essa teoria, suficiente o consentimento do risco para a produção do resultado. Veja só, então para essa teoria você vai praticar uma conduta. E praticando essa conduta, desde que você saiba, desde que você tenha consciência de que com esta conduta haverá a possibilidade de gerar um resultado criminoso, e mesmo assim, você tendo essa consciência dessa possibilidade de atingir um resultado naturalístico que é previsto como crime ou como contravenção penal, você não deixa de agir, você continua a praticar a conduta, aceitando a produção desse resultado. Isso, para essa teoria, será dolo sim, senhor. Será dolo sim, senhor. Você não quer diretamente a produção do resultado, mas você prevê na sua mente, olha, se eu praticar essa conduta, pode ser que aconteça um resultado naturalístico que é previsto como crime ou como contravenção penal lá pelo direito penal.
Ah, mas mesmo assim eu vou praticar essa conduta. Se é essa a sua operação mental, para a teoria do consentimento, você está consentindo. O que é consentir? É concordar. Concordar com o quê? Concordar com a produção do resultado criminoso. E se você concorda com a produção do resultado criminoso e, mesmo assim, pratica a conduta, para essa teoria, você agirá com dolo. Se você atingir o resultado criminoso, você responderá pelo crime na modalidade dolosa. Dolosa, ok? O Código Penal brasileiro adotou essa teoria em algum momento? Adotou sim. Foi a teoria que o Código Penal adotou em relação ao chamado dolo eventual. Vamos voltar aqui no nosso material? Olha lá. Dolo eventual, o que é mesmo? É quando o agente assumiu o risco de produzir o resultado. E está previsto isso no artigo 18, inciso 1. Doloso quando o agente assumir o risco de produzir o resultado. É essa segunda modalidade aqui de dolo previsto no 18, inciso 1. Então vamos colocar aqui no nosso material: o Código Penal brasileiro adotou esta teoria para prever o dolo eventual. Então esta é a segunda teoria. Nós temos uma terceira teoria, que é a teoria da representação. Uma terceira teoria que explica o que é o dolo. Nessa teoria da representação, ele diz o seguinte: haverá o dolo quando o agente apenas representar, prever com consciência a possibilidade de produção do resultado criminoso, independentemente de ter ou não vontade na produção deste resultado. Tem autor que chama essa teoria, também vamos colocar aqui, de teoria da possibilidade. Teoria da representação ou teoria da possibilidade. Para essa teoria, ela explica o seguinte: haverá dolo quando, antes de você praticar a conduta, você prever a possibilidade de acontecer um resultado criminoso. Olha, eu vou agir desta forma. Pode ser que ocorra um resultado criminoso. Pronto, para essa teoria, basta isso para que se reconheça que há dolo. É diferente da teoria do consentimento, porque o que era a mesma teoria do consentimento, que é o dolo eventual no Código Penal brasileiro, é você prever esse resultado antes da prática da sua conduta e mesmo assim você não deixar de agir. Mesmo assim você fez a previsão e você fala: não tem problema, eu vou praticar a conduta do mesmo jeito. Se acontecer o resultado, ok. Então por isso que é a teoria do consentimento, que você concorda mesmo prevendo, você concorda e continua a praticar a conduta. Já na teoria da representação, não. Você só prevê a produção do resultado criminoso, mas você não assume os riscos de produzir isso. Você não pensa assim: tanto faz, eu vou agir do mesmo jeito. Para a teoria da representação, não. Basta você prever. Basta você prever. Não precisa assumir o risco da produção do resultado para que, na teoria da representação, ocorra a configuração do dolo. Esta teoria aqui da representação foi adotada no Código Penal brasileiro quanto à definição do conceito de dolo? Não. Né? Então vamos colocar aqui, no Código Penal brasileiro, esta teoria não foi adotada para a conceituação e configuração do dolo. Mais à frente, nós veremos aonde essa teoria se encaixa. Nós veremos na próxima aula, quando nós trabalharemos na aula sobre culpa, sobre os crimes culposos. E existe uma quarta teoria que você vai encontrar em alguns doutrinadores, que é a teoria da indiferença. Não são todos os doutrinadores que trabalham com essa teoria,
Mas é interessante colocar aqui no material porque no seu livro ou numa prova, pode ser numa prova de Ministério Público ou de magistratura, pode ser que solicitem sobre essa teoria da indiferença. Sabe que nesses concursos públicos eles adoram perguntar sobre aquelas teorias que você passou por cima, né? Que é bem a exceção da exceção. Por esta teoria, para que haja o dolo eventual, é suficiente que o agente represente como possível a realização do tipo penal. Vontade. E demonstre sua indiferença quanto ao bem jurídico protegido. Então, para essa teoria da indiferença, haverá dolo eventual quando você represente a possibilidade de haver uma conduta criminosa com a sua conduta e ocorre o crime, ocorre o resultado criminoso. E você, numa boa, você aceita isso, você se mostra indiferente, nem se abala psicologicamente com isso. Então, para essa teoria da indiferença, haveria dolo, ok? Então essa é o agente, vamos colocar aqui uma complementação, né? O autor da conduta, agente, recebe com indiferença o resultado criminoso que ele representou como possível. Veja só, ele não quis diretamente a produção do resultado, mas por ele tanto faz, sabe? Vou dar um exemplo aqui. A pessoa vai treinar tiro ao alvo. E aí vai lá no seu sítio e coloca um alvo lá, né, no meio do seu sítio, coloca o alvo ali a noroeste, a 100 metros de onde ele vai desferir os tiros. No entanto, ele sabe que 100 metros após onde ele colocou o alvo, passa uma estrada lá, uma estrada, que poucas pessoas passam lá, mas tem uma estrada. Aí ele diz o seguinte, pode ser que alguém passe por lá? Pode ser. Pode ser que o meu tiro vaze o alvo, né, que o alvo de tiro que eu coloquei, e chegue até a estrada e alguém esteja passando lá e atinja esta pessoa? Pode ser, mas vou desferir os tiros mesmo assim. Mira, desfere os tiros para acertar o alvo. No entanto, ele escuta alguém gritando, socorro, socorro. Aí quando ele vai lá na estrada, o tiro dele acertou esta pessoa, uma pessoa que estava passando no exato momento que ele estava treinando, tirou o alvo. Aí ele olha aquela pessoa e fala assim, e se mostra indiferente. Para esta teoria da indiferença, isto seria dolo. Para dolo eventual, para que haja dolo eventual, vamos agora encaixar no dolo eventual. O que seria nesse mesmo exemplo? Eu vou treinar tiro ao alvo aqui no meu sítio. Coloco o alvo a noroeste, sei que tem uma estrada que passa 100 metros depois desse meu alvo. E falo o seguinte, se passar alguém também, não tem problema. Se passar alguém por lá, que se ferre. Se pegar o tiro em alguém, se tiver passando alguém lá, nesse momento que eu der o tiro e atingir, não tô nem aí. E vai lá e começa a praticar tiro ao alvo. E atinjo alguém lá. O que mentalmente eu fiz a minha operação? Eu falei, olha, eu vislumbrei, eu representei essa possibilidade de que estivesse passando alguém lá na estrada enquanto eu estou desferindo os tiros, mas assumi o risco de produzir. Mas eu concordei com isso, eu consenti com isso. Portanto, se eu assumir os riscos, isto é dolo eventual, caso alguém tenha sido atingido pelos meus tiros. Diferentemente da teoria da vontade. O que é a teoria da vontade? A teoria da vontade nós vimos aqui que é o dolo direto. O que é o dolo direto? Eu estou aqui com o meu revólver no meu sítio, estou vendo a pessoa passar lá na estrada, miro na pessoa e desfiro os tiros nela. Isso é dolo direto, porque eu mirei na única pessoa que estava passando na estrada lá a 100 metros para atingi-la. Isso é dolo direto, isso é teoria da vontade. Dolo, nesse exemplo que eu mirei exatamente para acertar a pessoa, é a consciência e a vontade dirigida ao resultado específico, morte da vítima João que estava passando lá na estrada. Pela teoria do consentimento, é este outro exemplo, que é o dolo eventual. Vou dar tiro aqui. Tem uma estrada passando lá a 100 metros. Mas eu vou dar tiro mesmo se tiver passando alguém lá que se ferre.
Vou dar tiro. Desfiro os tiros não na pessoa, mas desfiro os tiros ao alvo que eu pus. Só que como eu previ e mesmo assim assumi o risco, se eu acertar alguém, eu vou responder pelo dolo eventual. Então, se eu matar alguém que estiver passando lá, eu vou responder por crime doloso, não é por culposo não, porque dolo eventual é dolo. E a teoria da representação diz que haverá dolo quando a gente apenas representar, apenas prever isso. Então, eu tô lá desferindo um tiro e eu faço a representação. Olha, eu vou desferir o tiro, tem uma mata ali atrás. Eu já vi gente passando por essa mata ali para caçar, mas eu acho que não vai passar ninguém por ali nesse horário. Pô, já são 18 horas, quase anoitecendo, acho que ninguém vai passar por ali essa hora. Então vou desferir os tiros, porque não vai ter ninguém lá. Desfiro os tiros e no fim atinjo alguém. Veja só. Lá no meu subjetivo foi diferente do dolo eventual. Eu fiz a previsão, eu representei? Sim, olha, eu representei. Eu previ com consciência que poderia estar alguém passando ali na mata. Mas eu assumi o risco da produção desse resultado. Eu falei assim, ó, tanto faz, não tô nem aí, vou desferir o tiro no meu alvo mesmo. Não. Eu acreditei que ninguém estaria ali passando. Então, pela teoria da representação, no Código Penal brasileiro, este último exemplo que eu dei não é dolo, tá? Não é dolo. Nós vamos aprender na próxima aula que isso será culpa, e é chamada culpa consciente. Mas isso nós vemos na próxima aula. E nós temos aí a teoria da indiferença, tá? A teoria da indiferença que eu já expliquei também, né? Vou dar os tiros no alvo, né? Faço a previsão de que pode ter lá uma estrada e tal, mas não, acho que nessa hora não vai ter ninguém lá, já são 18 horas, desfiro os tiros. E no fim, escuto um barulho, alguém, fui atingido, vou lá ver, é o meu tiro que atingi. Mas eu mentalmente não assumi o risco de produzir o resultado. Só que aí eu vejo lá a pessoa e fico indiferente com isso, né? Permaneço indiferente com o resultado criminoso de que eu atingi alguém. Para essa teoria da indiferença, isso seria dolo. Para o Código Penal brasileiro, não é dolo, tá? Não é dolo. Então vamos colocar aqui também essa observação, que no Código Penal brasileiro, esta teoria não foi adotada para a conceituação e configuração de dolo. Então nós só temos duas teorias que o Código Penal adotou. A teoria da vontade, que é o 18 inciso 1 lá, ó, a primeira parte, e a teoria do dolo eventual, que é a teoria do consentimento. Beleza? Então nós temos essas duas teorias que uma refere-se ao dolo direto e outra refere-se ao dolo eventual. Vamos analisar agora aqui os elementos do dolo. Os elementos do dolo são 2. O elemento cognitivo, ou também chamado de intelectual. Elemento cognitivo e intelectual. O que é esse elemento cognitivo e intelectual? É a consciência. O que é a consciência mesmo? É a previsão ou representação. Você prever que algo pode acontecer. É a consciência da conduta, do resultado, consciência da conduta, do resultado e do nexo de causalidade. Relação de causalidade. Então isso é o elemento cognitivo ou intelectual. Consciência, você prevê, você representar que você quer praticar a conduta, que você quer atingir o resultado e com nexo com relação de causalidade. Se você não assistiu essas aulas, caiu aqui de paraquedas no meu canal, tem aula aqui no meu canal sobre conduta, tem aula sobre resultado e tem aula sobre nexo de causalidade. Volta aqui nas aulas de teoria do crime, dessa playlist, e assiste para você relembrar o que são essas condutas. Então, no crime doloso, o agente possui a consciência dos elementos objetivos do tipo penal. Elementos objetivos, nós fizemos aqui a tabelinha, né? Os elementos descritivos, aqueles elementos que não são subjetivos, que são mera descrição. E nós temos o segundo elemento do dolo, que é o
elemento volitivo. O elemento volitivo é a vontade de realizar a conduta do tipo penal. Qual é a conduta? O que é conduta mesmo em direito penal? Ação ou omissão. Então é a vontade de você praticar a ação ou omissão. Sendo que no dolo direto, além da vontade de realizar a conduta, precisa o quê? O agente precisa querer, ter a intenção, ter a vontade de produzir o resultado. E já no dolo eventual, conforme vimos lá no artigo 18, apesar do agente possuir a vontade da prática da conduta, ele não possui, isso é importante, não possui a vontade de produzir diretamente o resultado criminoso. Porém, assume o risco de produzir o resultado. Aceita o risco. Que é aquele exemplo que eu estava dando da pessoa que vai desferir os tiros. Outro exemplo, você pega o seu carro e anda a 200 km por hora na avenida da sua cidade aí. Isso é dolo direto? Não, você só quis andar a 200 km por hora na principal avenida da sua cidade. No entanto, você acaba batendo no outro veículo porque você estava andando nessa velocidade absurda de Fórmula 1 e o condutor desse outro veículo acaba falecendo, acaba morrendo. Será que não tinha como prever que andando a 200 km por hora você poderia bater em outro veículo ou atropelar alguém e acabar matando? Pô, é muito difícil você falar que você não faria nunca essa representação. Nunca você vislumbraria essa possibilidade andando a 200 km por hora no centro da cidade, né? No centro da sua cidade. Portanto, isso seria assumir a produção de um resultado criminoso, se você matar alguém ou se você ocasionar a lesão corporal de alguém. Você não teve consciência na conduta? Então vamos lá, qual seria o elemento volitivo? O elemento volitivo seria a vontade de realizar a conduta, a ação ou a omissão, a consciência da conduta. Você não quis dirigir? Quis. Você não tinha consciência em dirigir? Sim, eu estava consciente quando eu dirigi. Eu apertei lá o acelerador com vontade mesmo da adrenalina de andar a 200 km por hora no centro da cidade. Você queria matar alguém? Não, eu não queria matar ninguém. Mas você não dá para prever que andando a 200 km por hora no centro da cidade você poderia matar alguém ou bater no carro de alguém? Dá, né? Obviamente que dá. Então isso seria um dolo eventual. Você teve vontade na conduta, consciência na prática da conduta de andar a 200 km por hora e assumiu o risco de produzir resultados criminosos com essa conduta. Você não quis diretamente matar alguém. Você não estava andando a 200 km por hora para matar o João que está lá na frente na rua. Não. Você só quis andar a 200 km por hora por sentir a adrenalina do vento no seu cabelo, porque era um veículo sem capota, por exemplo. Portanto, você teria considerado o tal do dolo eventual. Ferre-se, vou andar 200 km por hora mesmo, vou desafiar a física aqui e vou andar 200 km por hora. E isso, subjetivamente, é a configuração do dolo eventual. Quais são as modalidades de dolo? Espécies, modalidades de dolo. Tem várias nomenclaturas do dolo, várias nomenclaturas. E essas nomenclaturas, vamos aqui trabalhar com algumas das nomenclaturas. Dolo, primeiro, direto e indireto. Dolo direto e indireto. Primeiro, dolo direto. Tem autor que chama o dolo direto de imediato ou determinado, tá? É bom colocar isso, porque nunca se sabe qual autor que você está estudando. O que é o dolo direto? O dolo direto é quando o agente quer a produção do resultado.
quando o autor vai praticar a conduta porque tem o objetivo, a intenção de produzir um resultado criminoso. Isso é o dolo direto. Eu vou atirar em João porque eu quero matar João. Vou desferir o tiro justamente para matar João. Isso é dolo direto. Esse exemplo que eu estava dando. Vou dirigir o meu veículo a 200 km por hora para atingir João que está lá no final da rua. Então eu quero chegar rápido para atropelar ele. Isso é dolo direto. Esse dolo direto ainda se subdivide em... Vou colocar aqui. O dolo direto se subdivide em... Tem duas subdivisões. Vamos colocar aqui A ou 1.1.1. É mais fácil, né? Dolo direto de primeiro grau. Dolo direto de primeiro grau. Esse dolo direto de primeiro grau, o agente ele tem a consciência, que lembra o que é a consciência mesmo? A consciência é a representação, ele representar. A consciência que a sua conduta causará um resultado criminoso, bem como a vontade de praticar a conduta e produzir o resultado. Então, o exemplo de eu disparo minha arma de fogo para matar João e mirando em João. Então eu tive a consciência e eu tive a vontade de desferir os tiros para atingir João unicamente e matar João. E atingir o tiro em João e João morreu. Então eu tive a consciência e a voluntariedade de disparar a arma de fogo em direção à vítima João, pretendendo produzir a morte de João. Vamos colocar aqui, né, esse exemplo que é interessante. Eu disparo minha arma de fogo em direção à vítima João com consciência e voluntariedade. E pretendendo produzir especificamente somente a morte de João. Que isso é um resultado consciente e voluntário. Então esse é o dolo direto de primeiro grau. Só que tem o dolo direto de segundo grau, que tem autor que chama de dolo de consequências necessárias. Vamos pular uma linha aqui, depois eu faço a formatação disso. O que é o dolo direto de segundo grau? Vimos que primeiro grau é quando está diretamente envolvido naquela pessoa específica do resultado criminoso da vítima que eu queria. O dolo direto de segundo grau é quando há a previsão de efeitos colaterais do resultado criminoso, como consequências necessárias mediante o meio escolhido para atingir o meu dolo direto de primeiro grau. Veja só, então é um dolo que vai além do dolo de primeiro grau. Obviamente, segundo grau, quando você tem dolo direto de segundo grau, é que você tem também o de primeiro grau. Então vamos colocar a seguinte, efeitos colaterais. Efeitos colaterais o que é? São os efeitos além do efeito principal. Nesse exemplo que eu quis matar João desferindo o tiro, qual é o efeito principal? A morte de João. Quais seriam os efeitos colaterais? Olha, eu poderia matar mais alguém além do que João, que era a vítima que eu queria matar. Eu poderia lesionar mais alguém além de João, que era a vítima com a qual eu tinha o dolo direto de primeiro grau para matar. Então, vale dizer que serão as consequências inevitáveis, como consequências necessárias mediante o meio escolhido para a prática do crime.
e para atingir o resultado direto de primeiro grau proposto pelo agente. Então vamos já, um exemplo. Vou colocar como mesmo exemplo. Eu quero matar João. E para matá-lo, coloco uma bomba no avião da Gol, com o qual João viajará para o Nordeste, junto com outras 200 pessoas. Qual é o meu dolo direto em primeiro grau? Matar João. No entanto, para matar João, se eu sei que terão 200 outras pessoas junto com ele, eu sei que eu vou matar essas 200 outras pessoas. Portanto, o meu dolo direto de segundo grau são essas consequências inevitáveis, são esses efeitos colaterais quanto às outras pessoas que estão junto de João. Então isso será o dolo direto de segundo grau, junto com as outras pessoas. Portanto, morrerão todos dentro do avião. Morrerão todos dentro do avião. Qual era a minha finalidade proposta? Qual era o meu objetivo primário? O meu objetivo de primeiro grau? A morte de João. No entanto, se eu coloco uma bomba dentro do avião, eu sei que todos que estiverem ali vão morrer também como uma consequência necessária do meio escolhido, que foi uma bomba de grande potencial lesivo. Assim, em relação aos demais passageiros que não é o João, eu terei dolo direto de segundo grau, uma vez que a minha intenção não era matar esses 200 passageiros, mas era matar João. Mas eu previ que, inevitavelmente, a morte dessas 200 pessoas iria ocorrer. Então, a morte dessas 200 pessoas, elas estarão dentro do meu âmbito de dolo, do meu âmbito de vontade da prática da conduta. Por isso eu vou responder pela morte dessas outras 200 pessoas por dolo também, porque é dolo, né? São duas modalidades de dolo. E tem alguns autores, alguns, né? Não são todos que prevêem isso, mas alguns falam, é bom colocar aqui, alguns falam de dolo direto de terceiro grau, tá? São poucos autores que trabalham com dolo direto de terceiro grau. No entanto, é bom colocar. E o dolo direto de terceiro grau é a consciência e a vontade de produzir como consequência necessária do efeito colateral da conduta. Então, terceiro grau é algo que vai além do segundo grau. Vamos colocar aqui como exemplo. Eu quero matar João. É o mesmo exemplo. Vou colocar aqui, ó. Vou até copiar e colar. Eu quero matar João e para matá-lo coloco uma bomba no avião da Gol, com o qual João viajará para o Nordeste junto com outras 200 pessoas. Portanto, morrerão todos dentro do avião. E eu sei que dentro do avião estará a esposa de João, que está grávida. Então, se eu sei que ela, a bordo do avião, está a vítima, uma outra vítima, que é a esposa dele, que estava grávida, e eu sei disso, que ela estava grávida, eu vou ter dolo direto de terceiro grau quanto a essa vida deste feto, né, intrauterino, essa vida intrauterina que está na esposa de João. E alguns autores chamam isso de dolo direto de terceiro grau. Então aqui nós estávamos, ó, no 1.1, né, em dolo direto. Vamos agora para o 1.2, dolo indireto. E alguns autores chamam de dolo indeterminado. O dolo indireto ou indeterminado é a vontade de um agente não se dirige, veja só, se é indireto, direto a gente já sabe o que é dirigido a um fim específico, a um resultado criminoso específico. Aqui, a vontade do agente, a vontade do autor do crime, não se dirige a um resultado específico, direto e determinado. Este dolo se subdivide em, aí tem mais uma subdivisão, 1.2.1,
dolo eventual. Dolo eventual a gente já falou o que é, né? O dolo de consequências possíveis. Esse dolo eventual é quando a gente não quer o resultado específico, mas prevê o resultado criminoso como possível de produzi-lo. E mesmo assim, não deixa de praticar a sua conduta, assumindo os riscos de produzir o resultado. Então veja só, a pessoa não quer especificamente, diretamente, a morte de alguém, mas ela sabe que se ela praticar sua conduta, ela pode matar alguém com essa conduta. E ela fala assim, ó, tô nem aí, vou praticar a conduta do mesmo jeito. Se alguém morrer através dessa minha conduta, azar o dela. Não vou deixar de agir. Eu vou agir mesmo assim. Mesmo assim. Então isso é um dolo eventual, que é ele assumir os riscos da sua conduta. Então, um exemplo. Quando quero matar João e encontro com João numa rua movimentada, na Avenida Paulista. João está andando lá na Avenida Paulista e encontro com o João lá na Avenida Paulista. Pego minha metralhadora, eu estou com uma metralhadora aqui na bolsa. Difícil uma metralhadora na bolsa, couber na bolsa, mas enfim, vamos pressupor que é uma cena de filme de Hollywood. Pego minha metralhadora e começo a disparar vários projéteis no meio desta rua, que João está envolto de uma multidão ao seu redor. Veja só. Pô, tem uma multidão ali na rua, na Avenida Paulista. Ele tá caminhando junto. Se eu pegar minha metralhadora para atingir João e dou a metralhadora e atinjo outras pessoas, eu quero matar diretamente João. Mas eu não estou assumindo os riscos de produzir lesões corporais e morte dessas outras pessoas que estão andando na rua? Sim. Então isso é dolo eventual. Eu quero matar João, ferre-se quem tá ali do lado, não tô nem aí, vou atirar mesmo assim. Isso será dolo eventual. Uma outra situação, tô lá num prédio, no 6º andar, e tô fazendo uma reforma ali no 6º andar, e tô quebrando o piso e tudo, e tá lá a caçamba para eu guardar os entulhos lá embaixo, no térreo. Ao invés de eu descer com o carrinho, vai dar muito trabalho, né? Eu vou jogar o saco com entulho aqui da janela. E eu sei que pode estar passando alguém, eu sei que o saco pode estar ventando, o saco pode desviar e não cair. Mas vou jogar o saco mesmo assim. Vou jogar. Jogo o saco e esse saco com os dejetos, né, com o entulho do piso, acaba acertando alguém e matando ou lesionando. Eu não previ que poderia acertar alguém esse saco podia desviar e o peso não cair reto? Previ. Não, na minha cabeça não falei assim, vou jogar mesmo assim. Bom, se eu fiz subjetivamente eu fiz essa operação mental, estou assumindo os riscos de produzir o resultado criminoso. Então, se eu atingir alguém, isso não será crime culposo, isso será crime doloso pela configuração do dolo eventual, por dolo eventual. Então, isso é o dolo eventual, é uma modalidade de dolo indireto, de dolo determinado. Por isso que nós estamos trabalhando aqui dessa questão do dolo indireto, né? E nós temos uma outra modalidade, que é 1.2.2, que é o dolo alternativo, né? Lembrando que são modalidades de dolo indireto. Dolo alternativo. O que é o dolo alternativo? O dolo alternativo ocorrerá quando a vontade do agente se dirige a um ou outro resultado alternativo. Um ou outro, veja só. Ele vai praticar a conduta fazendo a previsão de 2 ou mais resultados que com esta conduta ele pode atingir. Então, por exemplo, disparo arma de fogo contra a casa de João, querendo ou danificar a casa de João, ou lesionar João,
ou matar João. Você desferiu os tiros para quê? Tanto faz. Se quebrar a janela dele, se quebrar a parede dele com esses tiros, ótimo, tô feliz. Se pegar os tiros em João e ele sofrer uma lesão corporal, também tranquilo. Se eu matar João, também não tem problema. Então, eu tenho dolos determinados? Não, eu tenho um dolo indeterminado, um dolo indireto. Qual é o resultado que eu quero, que eu tenho a intenção de atingir com disparar tiros em direção à casa de João? Tanto faz. São 3 dolos alternativos. O dolo ou de dano, ou de lesão corporal, ou de morte. Então isso é o dolo alternativo. Então, nós vamos ter que analisar algumas situações aí depois, né, para saber como que este autor vai responder por esse crime, ok? Mas isso é dolo alternativo. A pessoa pode responder. Então, se lesionar João, temos que ver qual dolo. Se o dolo é alternativo, qual era o dolo mais grave? O dolo mais grave não era de matar a vítima João? Então, se eu lesionar, eu vou responder por lesão corporal dolosa? Olha, se eu tinha o dolo tanto faz, matar ou lesionar, o autor responderia por tentativa de homicídio, porque era o dolo mais grave. O dolo mais grave que ele tinha dentro do seu subjetivismo. Vamos para outra classificação de dolo. Estamos aqui em dolo direto ou indireto ainda, né? Vamos aqui para o 2, que é dolo genérico, ou também chamado de dolo geral, e dolo específico. 2.1. Dolo genérico. Geral. O que é o dolo geral ou dolo genérico? Consciência e vontade de realizar os elementos objetivos descritos no tipo penal. Isso é o dolo geral. Já o dolo 2.2, o dolo específico ou especial fim de agir, conforme a gente já falou, alguns tipos penais, lembrando que é crime ou contravenção penal, possuem elementos subjetivos especiais, ou o chamado especial fim de agir, ou dolo específico, ou finalidade específica, enfim. Que dolo específico, que eu já coloquei, né? Um exemplo de dolo específico. Vamos abrir aqui o nosso Código Penal, para vocês verem uma questão. Vamos pegar aqui alguns crimes para nós exemplificarmos. Sempre fica mais fácil trabalhar com exemplo. Veja aqui o furto, 155. Trazer para o nosso material. Exemplo. Furto. Subtrair para si ou para outrem coisa alheia a móvel. Qual é o dolo geral no furto? Dolo geral no furto. O que é o dolo geral no furto? É o subtrair. Qual é o dolo específico? É para si ou para outrem. Isso é o dolo específico. É para que você está praticando a conduta de subtrair? Com qual finalidade específica você quer subtrair? Então isso é o dolo específico. Vamos aqui por um outro exemplo, para ficar mais claro ainda para você. Pegar outro aqui. Outro crime. Vamos lá, extorsão, 158. Extorsão. Qual é o dolo geral na extorsão? Dolo geral na extorsão. O dolo geral na extorsão é constranger alguém mediante violência ou grave ameaça. Basta isso para configurar a extorsão? Não. Qual é o dolo específico na extorsão? Olha aqui, ó. Com o intuito de obter para si ou para outra indevida vantagem econômica. Então aqui é o dolo específico, com o intuito de obter para si ou para outra vantagem específica. Para que você está praticando a extorsão? Você está praticando a extorsão com uma finalidade específica, com um especial fim de agir de dolo específico. Colocar
Um último exemplo aqui, que já tá bom, porque eu não vou aqui esgotar todos os exemplos. É sempre quando você for ler um tipo penal e você encontrar um para quê que a pessoa está praticando o crime, você já sabe que isso é aquilo que vai além do dolo geral de praticar o verbo. Olha lá, na associação criminosa, que é o 288, associarem-se 3 ou mais pessoas para com o fim específico de obter crimes. Qual é o dolo geral? É associar-se em 3 ou mais pessoas. Qual é o dolo específico? O dolo específico é para o fim de cometer crimes. Então, para que você se associa? Com qual finalidade específica que você se associa em 3 ou mais pessoas? E isso é a classificação de dolo genérico, geral e dolo específico. Beleza? Ficou claro? Acho que sim, né? Ok. Vamos lá agora para outra classificação. São várias aquelas classificações de dolo, também não vou esgotar aqui. Terceira. Mas no meu material terá todas, tá? Dolo normativo e dolo natural. Dolo normativo e dolo natural. 3.1. Dolo natural. O que é o dolo natural? É o próprio aspecto da conduta constante na teoria finalista da ação. Teoria finalista da ação é a teoria adotada pelo Código Penal brasileiro. Tem aula aqui no meu canal também sobre teorias do crime, teoria finalista, teoria causalista, teoria funcionalista, também é interessante você assistir essa aula. Com os seguintes elementos. Quais são os elementos do dolo natural para a teoria finalista que o Brasil adota? Consciência da conduta, do resultado e do nexo causal. Só isso? Não. Vontade de praticar a conduta e produzir o resultado, que é a consciência. Vontade de praticar a conduta e produzir o resultado. Isso aqui são os dois elementos do dolo natural para a teoria finalista. Lembrando que, colocar aqui uma observação. Para a teoria finalista, a consciência da ilicitude da conduta não integra o dolo, pois é elemento normativo, mas sim integra a culpabilidade, né? A culpabilidade que na teoria finalista ela tem uma conceituação de teoria normativa pura, né? Lá na culpabilidade não tem análise subjetiva, não tem análise subjetivo do autor, se ele tem a intenção de praticar o resultado, se não tem, se tem dolo, se não tem, isso não está na culpabilidade mais, os causalistas é que trabalhavam com isso. Para a teoria finalista, culpabilidade é meramente normativa, uma análise de norma, e lá na conduta é puramente subjetiva, não preciso eu analisar se a pessoa tinha consciência da ilicitude da sua conduta ou não. E depois nós temos o dolo normativo. Dolo normativo, que é aquele que integra a culpabilidade. Teoria causal da ação. E possui os seguintes elementos no dolo normativo. Consciência da conduta, do resultado e do nexo causal e consciência da ilicitude da conduta. Só isso? Não, tem mais uma aqui. Vontade de praticar a conduta e produzir o resultado. Lembrando que esse dolo normativo não é assim no Código Penal brasileiro, porque o Código Penal brasileiro é adepto da teoria finalista, então nós somos adeptos do dolo natural. O dolo é natural, o dolo é algo que é explicado pelo subjetivismo, única e exclusivamente. Dolo não tem nada a ver com norma, tá? Então o dolo, no artigo 18, inciso 1 do nosso Código Penal,
ele não possui mais o elemento normativo, porque figura no fato típico, tá? Outra classificação é o desvio, o dolo com erro. 3. Vamos para o 4. Dolo por erro. Por erro no nexo causal, que também é conhecido por erro sucessivo. Dolo por erro sucessivo. O que é esse dolo por erro sucessivo? Na verdade, esse dolo é um erro no nexo causal. É um desvio do nexo causal. O que é nexo causal mesmo? É aquilo que liga a conduta ao resultado. Nexo causal é quando foi a conduta que produziu o resultado criminoso. Então, nessa situação deste dolo, o agente pratica uma conduta e imagina ter atingido o resultado que ele previa. No entanto, o resultado não havia sido produzido ainda. E, em seguida, o agente pratica uma nova conduta, sendo esta última conduta a que efetivamente deu causa à produção do resultado criminoso que o agente queria produzir. Exemplo. Quero matar João. Dou veneno para João morrer envenenado. Acreditando que João já estava morto, eu faço o que com João? Jogo João no rio. Jogo João no rio. E João morre afogado. João não morre pelo veneno. João vai morrer afogado. Eu sabia que João estava morto? Não sabia. Eu pensei que ele estava morto. Se eu pensei que ele estava morto, isso vai fazer com que eu não responda pelo crime por dolo? Não. Qual era o meu dolo? Meu dolo não era matar João? Sim, meu dolo era matar João. Então pouco importa esse meu erro sucessivo. Isso não é importante. Isso não é importante. O importante, qual era o dolo que eu tinha? O dolo não era de morte? Era. Não atingia a produção do resultado morte? Sim, atingia a produção do resultado morte. Assim, então, se eu atingir, vou responder pelo crime na modalidade dolosa, ok? Então esse é o dolo aqui pelo erro sucessivo, tá? Não importa, o que importa é que eu vou sim responder pela conduta na modalidade dolosa. Bom, tem um monte de outra classificação, que eu não vou esgotar aqui as classificações, mas que dá para trabalhar em outra aula. Vamos ver, dolo de primeiro grau, qual foi os mais importantes aqui que nós trabalhamos na aula? Dolo de primeiro grau, dolo de segundo grau, dolo genérico, dolo específico, dolo direto e dolo indireto. Lembrando que no dolo indireto nós temos, no dolo direto nós temos o dolo direto de primeiro grau, dolo direto de segundo grau e dolo direto de terceiro grau. No dolo indireto, nós temos quais mesmo dolo? No dolo indireto ou indeterminado, nós temos o dolo eventual e nós temos o dolo alternativo. São várias subdivisões que nós temos. Nós temos o dolo natural e o dolo normativo. Lembrando que no direito penal brasileiro nós adotamos o conceito de dolo natural, ou também chamado de dolo neutro, né? Para os causalistas, lá para a teoria causal do crime, o dolo era normativo. Temos outro aqui. Tem outro que é interessante trabalhar, que vários autores trabalham. Vamos colocar outro aqui. Outra classificação. Dolo de propósito
e dolo de ímpeto. Tinha esquecido desse. O que é o dolo de propósito? Dolo de propósito é aquele que o agente prevê, reflete antes da prática do crime, mais conhecido como um crime premeditado. Né? A pessoa premedita o crime, ela previamente ela fica pensando, ela fica bolando no plano criminoso para atingir o resultado criminoso com a qual ela quer atingir. Então isso é o chamado dolo de propósito. Antes da prática da conduta, ela já premeditou o dolo de atingir o resultado. Aí nós temos o dolo de ímpeto. O dolo de ímpeto. O que é o dolo de ímpeto? O agente é tomado por uma perturbação violenta da sua vontade, uma perturbação violenta da sua vontade. A pessoa não saiu de casa para praticar crime, não saiu de casa. Ela saiu de casa para passear. No entanto, alguém esbarrou nela, xingou ela, o dolo surgiu naquele momento e ela acabou praticando o crime naquele exato momento. Isso é o dolo de ímpeto, dolo de ímpeto, tá? Então essa é uma segunda classificação de crime. Isso tem diferença? Na hora de aplicar-se a pena, tem diferença? Lógico que vai se aplicar a pena de forma diferente. Uma questão muito importante que falam, por exemplo, o homicídio premeditado é um homicídio qualificado? A premeditação você não vai encontrar em nenhum local como agravante ou como uma qualificadora do crime. Só que a premeditação ela é um elemento que o juiz pode utilizar lá no artigo 59 do Código Penal. Ele pode utilizar lá na pena base do crime. Por quê? Porque o dolo de propósito ele é muito pior, entre aspas, do que o dolo de ímpeto. Porque ele é muito mais grave do que o dolo de ímpeto. A conduta do autor de dolo premeditado é pior. Então o juiz pode avaliar isso? Pode, desde que seja lá no artigo 59. Vou até colocar isso aqui. O magistrado, na sentença penal condenatória, pode levar em consideração esse dolo premeditado na pena base, artigo 59 do Código Penal, ok? Outra classificação, aí tem algumas classificações bem simples, tá? Dolo de dano e dolo de perigo. Nem vou colocar aqui o dolo de dano. De dano é aquele em que o agente quer ou assume o risco de causar um dano, uma lesão ao bem jurídico. Tem relação com os crimes de dano. Tem minha aula aqui no meu canal de classificação dos crimes. E lá você vai ver a classificação dos crimes de dano e os crimes de perigo. Então, um crime de homicídio. O crime de homicídio é um crime de dano, que você tem o dolo de modificar o bem jurídico, vida da pessoa. Você tem que modificar a vida da pessoa. Você tem que lesionar a vida da pessoa para responder pelo homicídio. E tem o dolo de perigo. O dolo de perigo, o agente quer ou assume o risco de expor o bem jurídico a um perigo de lesão. O bem jurídico é um perigo de lesão. Tem relação com os crimes de perigo. Relação com os crimes de perigo. Então você pega aqui como exemplo, vou pegar aqui um exemplo do nosso Código Penal, do artigo 132. Vamos pegar lá o 132 e colocar aqui. Perigo, né? O perigo de contágio venéreo. Qual é o dolo? Expor alguém por meio de relações sexuais ou qualquer ato libidinoso a contágio de moléstia venérea, de que sabe ou de que deve saber que está contaminado. Isso é um dolo de perigo. Vamos colocar aqui. Exemplo. Artigo 130, artigo 132 do Código Penal. Veja aqui o artigo 132. Também é um dolo de perigo.
expor a vida ou a saúde de outrem a perigo direto ou iminente. Tem aqui um dano efetivo? Não, é só um mero perigo, tá? E com isso nós terminamos. Tem várias outras classificações, tá? Uma outra aqui, desculpe, uma outra que é importante nós trabalharmos. A última, tá? Para terminar a aula. Dolo sucessivo, ou também chamado de dolo subsequente. Dolo sucessivo ou subsequente. Que é: se o agente pratica uma conduta culposamente e depois aprova o resultado. Dolo sucessivo ou dolo subsequente. O agente pratica uma conduta de forma culposa e depois, vendo o resultado culposo que ele ocasionou, ele acaba aprovando o resultado. Exemplo: o agente, por imprudência, lembrando que imprudência é uma das modalidades de culpa, né? Negligência, imperícia ou imprudência, imperícia ou negligência. Por imprudência, atropela um pedestre. Após perceber que havia atropelado, vê que o pedestre era um inimigo seu. E mentalmente aprova, fica feliz que atropelou. Ele não quis atropelar, bateu sem querer. Mas aí quando ele vai lá ver quem foi atropelado, a vítima foi um inimigo, uma pessoa com a qual ele não gosta. Aí ele fala: ainda bem que eu atropelei esse cara, bem feito pra ele. Ele vai responder pelo crime doloso? Não, ele vai responder pelo crime culposo. Então essa modalidade, o dolo não vai se transportar. O dolo deve ser atual à prática da conduta. O dolo tem que ser anterior à prática da conduta. Outro lado, vê que o pedestre é o inimigo, seu mentalmente aprova, fica feliz. Neste caso, o dolo não se transportará no tempo. O dolo teria que ser atual à conduta do agente. Assim, ele responderá, na verdade, por crime culposo. Não vai responder por crime doloso, ok? E tem a situação também do dolo progressivo. O que é o dolo progressivo? O dolo progressivo é quando o dolo muda durante a prática do crime. Exemplo: tenho o dolo de lesionar João. Dou um soco em João para que haja a produção do resultado lesão corporal. No entanto, fico bravo porque João começa a me xingar. Porque João começa a xingar minha mãe. E então decido matar João após a lesão corporal consumada. E mato com mais socos. Veja só, eu iniciei a conduta com dolo de lesão corporal. Dei e consegui atingir João. João caiu no solo com o nariz quebrado, com o olho roxo. E aí o João começa a xingar minha mãe. Eu fico muito enfurecido e parto para cima do João para matar. E dou um monte de soco na cara do João e consigo matar por traumatismo craniano. Eu vou responder por lesão corporal dolosa seguida do resultado morte? Não, o meu dolo progrediu. Se o meu dolo progrediu, eu vou responder só pelo crime mais grave, pelo dolo mais grave. Então isso é o dolo progressivo. Com isso, nós terminamos aqui as modalidades de dolo. Vamos só responder algumas questões. Olha lá. O dolo alternativo é a espécie de dolo indireto e apresenta-se quando o aspecto volitivo do agente se encontra direcionado, de maneira alternativa, seja em relação ao resultado, seja em relação à pessoa contra a qual o crime é cometido. Essa está verdadeira. É isso mesmo, o dolo alternativo. É exatamente esse o conceito de dolo alternativo. 2. O erro sucessivo caracteriza a hipótese em que o agente atua com dolo geral, isto é, o agente, supondo já ter alcançado o resultado por ele visado, pratica nova ação que efetivamente dá causa ao resultado por ele
pretendido. Verdadeiro também é aquele exemplo que eu dei do veneno. Eu dou veneno, acho que a pessoa já está morta porque ela desmaia e jogo no rio. E a pessoa não morre pelo veneno, morre por afogamento. Eu vou responder por tentativa? Não. Qual era o meu dolo? Não era matar? Então, por mais que tenha havido erro, eu vou responder por homicídio doloso. A especial finalidade da conduta, dolo específico, é um elemento subjetivo do tipo existente em alguns delitos materiais, mas não é compatível com os delitos formais? Não, falso. Eu dei exemplo da extorsão. A extorsão é delito formal, né? É delito formal, 158 do Código Penal. E existe o dolo específico. Não, tá falso isso aqui. O dolo específico existe, pode existir em material e pode existir também em formal. Das várias teorias que buscam justificar o dolo eventual, sobressai a teoria do consentimento, ou da assunção, consoante o qual o dolo exige que o agente consinta em causar o resultado, além de considerá-lo como possível. A questão central diz respeito à distinção entre dolo eventual e culpa consciente, que, como se sabe, apresenta o aspecto comum, a previsão do resultado ilícito. Verdadeiro, é esta a teoria que explica o dolo eventual, né? A teoria do consentimento. No caso em que o sujeito realiza a conduta e prevê a possibilidade de produção do resultado, mas não quer sua ocorrência e conta com a sorte para que ele não se materialize, pois sabe que não tem o controle sobre a situação implementada, se configura um exemplo de culpa consciente e não de dolo eventual. Porque se o sujeito soubesse de antemão que esse resultado iria ocorrer, provavelmente não teria atuado. Essa aqui está falsa, nós saberemos melhor essa distinção entre culpa consciente e dolo eventual na próxima aula. Crime doloso é aquele em que o sujeito passivo age com imprudência, imperícia ou negligência? Não, né? Imprudência, imperícia e negligência são as modalidades, as espécies de culpa. Em relação ao crime doloso, o Código Penal adota a teoria da vontade pelo dolo direto e a teoria do assentimento para o dolo eventual. Verdadeiro, são essas duas teorias mesmo adotadas. Caracteriza-se o dolo eventual no caso de um caçador que, confiando em sua habilidade de atirador, dispara contra a caça, mas atinge um companheiro que se encontra próximo ao animal que ele desejava abater. Ele assumiu os riscos? Não, ele confiava. Se ele confiava, é dolo eventual? Não, não é dolo eventual, porque dolo eventual é ferre. Se for atirar nesse animal, se atingir o meu amigo que está do lado, não tô nem aí. Não, não é isso, falso. Fernando trabalhava em um circo como atirador de facas. Em uma de suas apresentações, deveria atirar uma faca em uma maçã localizada em cima da cabeça de Mércia. Acreditando sinceramente que não lesionaria Mércia, em face de sua habilidade profissional, atirou a faca. Com tal conduta, lesionou levemente o rosto da vítima, errando o alvo inicial. Nessa situação, Fernando praticou lesão corporal dolosa de natureza leve na modalidade eventual? Não, né? Porque ele acreditou sinceramente que não lesionaria. Então ele assumiu, ele falou, dane-se, ferre-se, vou tirar a faca, se acertar a Mércia, não tô nem aí. Não, não foi essa operação mental. Se ele acreditou sinceramente que não lesionaria, isso não é dolo eventual. Então está falso. A última aqui. Ricardo, com o objetivo de matar Maurício, detonou por mecanismo remoto uma bomba que ele instalada em um avião comercial a bordo do qual sabia que Maurício se encontrara. E devido à explosão, todos os passageiros a bordo da aeronave morreram. Nessa situação hipotética, Ricardo agiu com dolo direto de primeiro grau no cometimento do delito contra Maurício e dolo direto de segundo grau do delito contra todos os demais passageiros do avião. Exato, é isso mesmo. Dolo direto contra a vítima específica e dolo direto de segundo grau a todos os outros que estavam lá no avião. Aprendemos isso na aula de hoje. Beleza? Terminamos por aqui então. Muito obrigado por você ter assistido. Parabéns por ter assistido a aula. Assina aqui o canal, joga o seu like aqui no vídeo, que vai ajudar muito o meu canal. E aguardo lá, baixe o material aqui no link do vídeo aqui embaixo para você baixar este PDF aqui que eu produzi. Grande abraço a você, até a próxima aula. Tchau, tchau.